Olá, o Conexão Universitária de hoje tem a honra de receber a professora Lucrécia Ferrara. Especialista na área de comunicação e semiótica, a professora Lucrécia, como é conhecida pelos seus orientandos, recebeu ano passado a titulação de professora emérita pela PUC de São Paulo. Professora, é um prazer recebê-la aqui no Conexão Universitária. Professor, para a gente começar esse papo, aqui no nosso Conexão Universitária, a gente recebe muitos pesquisadores em diversos níveis da vida acadêmica, né? Desde iniciantes, iniciação científica, mestres, doutores, né? A senhora que tem uma carreira bastante consolidada, né? E tem uma relação muito forte com o início do estudo de pós-graduação no país. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho a sua trajetória, assim, eu sei que não daria, né, um só programa para isso, mas de forma resumida para a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória, né, acadêmica. Eu acho que pensar numa história da pós-graduação no país, eu diria menos. Eu diria menos. Se começou a fazer uma experiência de pós-graduação no país. Uma experiência da qual se partia sem saber exatamente para onde iríamos e, sobretudo, como iríamos. Quer dizer, não sabíamos exatamente o que era pós-graduação, não sabíamos exatamente qual era a diferença entre graduação e pós-graduação, porque o sistema de pós-graduação no país ainda não estava montado. E também porque não se sabia qual a diferença que havia exatamente entre a pesquisa que se fazia quando havia apenas doutorado direto e depois a pesquisa que poderia ser feita em um programa de pós-graduação regulamentado em mestrado e doutorado. A senhora está se referindo aí final dos anos 60, mais ou menos, quando começou a surgir esse movimento, o envolvimento da senhora? Mais exatamente nos anos 70. Certo. Em 1970 começa o setor de pós-graduação da PUC, com 3 programas e 3 coordenadores, que eram os únicos 3 doutores da PUC no momento. Que era o professor Joel Martins, da área de psicologia, a professora Antonieta Celani, Maria Antonieta Celani, da área de linguística, e eu, que comecei na área de teoria literária. Quer dizer, as minhas primeiras iniciativas em atividade de pós-graduação foram em teoria literária. E aí eu permaneci até 78, quando, por força das próprias atividades de pesquisa dos alunos, julgamos o corpo docente, que naquela altura era composto por Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, Leila Perrone, Vili Bolli e eu mesma, julgávamos que, efetivamente, o curso havia ido talvez um pouco além da teoria literária, e trabalhava-se diretamente com linguagem. Trabalhava-se diretamente com linguagem, sem confundir língua e linguagem, obviamente. Claro, né? Nessa época que a senhora começou a se envolver com esse movimento da criação de um programa regular de pós-graduação, não existia praticamente nada no Brasil, a não ser o doutorado direto, né, que a senhora se referiu, que é o que a senhora fez, né? A senhora fez exatamente o doutorado direto. Eu fiz um doutorado direto, eu terminei a graduação em 59, a graduação em letras, em 59. Em 60 comecei a fazer, sob orientação do professor Massô Moisés, da USP, comecei a fazer meu doutorado e terminei o doutorado em junho de 64. Ou seja, a senhora era uma das raras doutoras, então, na época feitas aqui. Professora, então nasce então a pós-graduação, a senhora envolvida, né, com a teoria literária, mas depois começa a haver um movimento de procura de outras áreas do conhecimento, né? Isso, exatamente. Quer dizer, não propriamente outras áreas de conhecimento, mas ampliando um pouco o recorte da teoria literária, envolvendo a questão da linguagem.
Então, nessa altura, havia muito interesse de alunos pelo cinema, pela fotografia, pela comunicação visual, pela programação visual, pela publicidade, então, pelo jornalismo. Havia muito interesse de alunos ampliando o leque de pesquisa. E continuando com a teoria literária também. Então, durante muito tempo, essa convivência se fez de uma maneira harmônica. Mesmo depois de 78, quando o programa passou de teoria a chamar-se, passou de teoria literária e passou a chamar-se de comunicação e semiótica. Comunicações. E nessa época, então, a senhora começou a formar esse grupo, dentre eles professores como o professor Décio Pinatari. A senhora começou a chamar essas pessoas mais ligadas à comunicação também para ajudar a montar? Na realidade, quando afinal se conseguiu do reitor da PUC, o professor Bandeira de Mello, o aval para começar o setor de pós-graduação, então os 3 professores, os únicos diretamente envolvidos, o professor Joel, o professor Antonieta e eu mesma, nós começamos a convidar outros docentes. E aí eu convidei o Haroldo, o Décio, a Leila, que já trabalhava na Faculdade de Filosofia e Letras da São Bento, e o professor Willy Bolle. Então, realmente começamos a trabalhar juntos desde os anos 70. O primeiro curso que começamos, as primeiras disciplinas foram no ano 70. No ano 70. E nessa época, professora, com tanta novidade, tantos desafios que a senhora encontrou, né, para implantar um curso de pós-graduação na PUC e para que esse movimento também se impactasse no Brasil também, quais eram as principais dificuldades? Porque sem muitos referenciais fica meio difícil montar uma estrutura e tal. O que foi a mola propulsora desse movimento? Uma enorme vontade de acertar. Se você me perguntar diretamente qual foi a mola, eu preciso dizer, foi uma enorme vontade de acertar e uma enorme coragem de fazer experiências que não sabíamos exatamente onde iríamos chegar. Então era tudo um pouco testado e aperfeiçoado ao mesmo tempo. É mais ou menos como trocar o pneu com o carro andando, como se diz isso, né? Para e passo. A cada aula de disciplina, pensava-se na seguinte: a cada orientando que se recebia, pensava-se como vou orientar essa tese. Então, isso foi feito com muita coragem e muita vontade de acertar. Professora, agora falando um pouquinho da sua formação, né, da sua trajetória, né? A senhora, então, tem uma formação na área de letras, depois acabou migrando, né, em função desse desenvolvimento que a senhora me falou, para a comunicação, mas também, depois a senhora atuou na área de arquitetura, né? Então a senhora tem uma formação bastante, variada e, ao mesmo tempo, independente, né? Não ligada, fixada necessariamente numa área, né? Conta um pouquinho, como é que é isso? Eu não gosto muito de me fixar a nada, viu? Então, eu fiz a minha graduação em letras, mas sempre tive muito interesse por literatura. E fiz o doutorado em literatura brasileira. Mas trabalhava também muito com teoria literária. As minhas primeiras atividades enquanto professora de nível superior foram em teoria literária. Em 73, eu já tinha iniciado as atividades de pós-graduação na PUC, o curso de pós-graduação na PUC já estava funcionando, já estava aparecendo. Aí eu fui convidada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP para montar o curso de pós-graduação da FAU. Então, eu
eu aliei a um contrato de tempo integral na PUC, um contrato de tempo parcial na USP. E numa sequência de disciplinas do departamento de projetos que se chamava Desenho Industrial. E lá eu estudava, sobretudo, a linguagem dos objetos. A linguagem dos objetos. Pouco a pouco fui desenvolvendo o meu interesse por estudar a linguagem, não só dos objetos, mas a linguagem da cidade. A linguagem da cidade. E nesse âmbito eu resolvi fazer a minha livre docência, que defendi em 80, na FAO. E a senhora acha importante essa independência teórica, assim, transitar por diversas linhas, sem se fixar numa específica? Olha, eu acho que depende muito da liberdade que nós queremos ter quando pesquisamos. Quer dizer, eu acho que a atividade de pesquisa é uma atividade de liberdade. Precisa ser uma atividade livre. De modo que eu acho que, no meu caso, eu achei fundamental trabalhar com um leque amplo de atividades e, no mínimo, 2 áreas de conhecimento que, se nós fizéssemos uma comparação preliminar, diríamos que são muito distintas, mas não são. Não são. Porque nas 2 áreas o grande elemento catalisador da atividade criativa é a linguagem. É a linguagem. De modo que, então, no meu caso, a atividade na FAO foi uma atividade complementar à atividade que eu já desenvolvia na PUC e muito estimulante, porque me abria um outro território de investigação. Isso foi realmente muito estimulante. Eu continuei depois, quando em 86 eu me aposentei na PUC e fui em tempo integral e dedicação exclusiva para a USP. Então, lá na USP fiz a minha titularidade e continuei a minha carreira na USP até 98, quando me aposentei. Mas depois a senhora voltou para a PUC, não foi? Como é que foi essa volta? Em 2003, se abriu um concurso na PUC para o mesmo programa que eu havia criado. Então, fiz o concurso, fui aprovada e estou lá até hoje. Fascinante. Professora, a gente só vai fazer um breve intervalo, então, e daqui a pouquinho, então, nós voltamos com o segundo bloco do Conexão Universitária. Até mais. Olá, estamos de volta então com o segundo bloco do programa Conexão Universitária, que hoje tem a honra de receber a professora doutora Lucrécia D'Alessio Ferrara, professora emérita da PUC de São Paulo. Professora, nós estávamos conversando então no primeiro bloco a respeito então da pós-graduação, a implantação da pós-graduação no Brasil, história a qual a senhora está bastante envolvida, né, desde o início. Mas fazendo então um salto para os dias de hoje, né? O que a senhora acha que está faltando na produção científica brasileira na área de comunicação? Olha, até os anos 2003, 2005, o grande tema de pesquisa eram as mídias e, sobretudo, as mídias de massa. Quer dizer, veja bem que a área de comunicação não é diferente das outras áreas de ciências humanas e ciências sociais. Portanto, ela vem assediada por
3 perguntas fundamentais. Primeiro, o que é a comunicação? Para que serve a comunicação? E qual é o objeto científico da comunicação? Então, essas 3 perguntas rondaram o território científico da comunicação com muita ênfase na questão das mídias de massa e, sobretudo, na questão dos efeitos da comunicação. Quer dizer, para que serve a comunicação? Respondendo à pergunta para que serve a comunicação. De tal sorte que a pergunta o que é a comunicação se confundia um pouco com o seu efeito. E essa tônica continuou, sobretudo, até 2003, 2004. Na minha avaliação pessoal, eu vejo desse período, nos dias de hoje, nos últimos 10 anos, eu vejo uma grande diferença, uma grande mudança. Por força, não vamos desconhecer, por força do próprio desenvolvimento das tecnologias de informação e, evidentemente, da comunicação digital dentro de todas as suas características. Então, neste ângulo de questão, aquelas 3 perguntas, o que é a comunicação, para que serve e qual é o objeto científico da comunicação, aquelas 3 perguntas vêm passando por uma grande transformação. Porque hoje se pergunta, é possível comunicar sem transmitir? Porque até aos anos, o início mais efervescente das tecnologias da informação, acreditava-se efetivamente que a comunicação era uma comunicação utilitária. Utilitária, você tem que ter uma... Instrumental. Instrumental. Hoje, esse caráter está se perdendo, mediativo foi ultrapassado e hoje se pergunta que natureza tem o comunicar nos processos interativos sociais. Quer dizer, quase que há um confronto entre a comunicação e o comunicar. A comunicação que se estabelece e o comunicar que se faz a cada passo em todas as relações sociais. E aí esse confronto, investigar melhor esse confronto, que é o que a senhora acha que talvez seja uma das carências. Eu acho que aí é que está hoje o grande desafio de investigação na área de comunicação. Esse é um aspecto. O outro aspecto, o que precisa ser feito? Eu acho que precisamos urgentemente desenvolver um processo de formação de mentalidades de pesquisadores. Que os alunos vêm para a pós-graduação, mas vêm para a pós-graduação frequentemente procurando um título de mestre e doutor, que é uma exigência até de mercado, de melhor capacitação para o mercado de trabalho. Então, eles vêm procurando o título sem perceber que o que importa não é o título, que o título é um acidente de percurso, que o que importa é formar uma mentalidade de pesquisador. E o que seria, na sua visão, a mentalidade de pesquisador, professora? Um pesquisador que fosse capaz de indagar. Porque pesquisa não se faz sem uma indagação. O que é uma pesquisa? É uma pergunta feita ao mundo. É uma pergunta feita ao mundo. E, evidentemente, equacionar essa pergunta, o que é uma pergunta? É uma relação entre variáveis. Uma variável independente e variáveis dependentes. Articular essa relação é fundamental para dar o primeiro passo da pesquisa, que é, efetivamente, formular uma questão. Perfeito. E a senhora acha que o professor, né, aquele professor investigador, né, a senhora acha que ele tem é um agente importante nesse processo, principalmente na graduação, na sala de aula da graduação? Acho que é um agente fundamental, porque, veja, a pesquisa é a alma do ensino. Se não houver pesquisa, nós não temos ensino de qualidade, não
Não nos iludamos. Se o professor não tiver condição, estímulo, apoio para estudar sem parar, porque professor, ele nunca está formado, ele está sempre em formação. Quer dizer, se não tivermos condição de dar a esse professor essas condições de formação constante, esse professor estará muito rapidamente em déficit com a sua atividade docente. E se ele não tiver condição de se formar o tempo inteiro, através da pesquisa, ele não terá condição de ser um bom professor. E assim, fazendo um rápido balanço entre aquele período quase virgem que a senhora pegou aqui no Brasil, na pós-graduação, e hoje o que nós temos de estrutura de pós-graduação, tanto em nível privado, público e até mesmo institucional, né, com os órgãos de regulamentação do governo, a senhora acha que houve alguma melhora nesse sentido? Como é que a senhora vê o panorama hoje da pesquisa? Não, sem dúvida, houve uma melhora. Uma melhora indubitável. A ação da CAPES foi muito profícua. Eu peguei a ação da CAPES no início, quando a própria CAPES não sabia o que era ser CAPES. Bem no início. Então, a ação da CAPES, a ação do CNPq, a ação das fundações de amparo à pesquisa são fundamentais para o desenvolvimento dessa mentalidade do pesquisador. Sem dúvida alguma. Agora, acho que eu sou uma entusiasta dos grupos de pesquisa. Então, acho que o grande passo, isso eu digo tranquilamente aqui, porque já disse na CAPES, no CNPq, o grande passo, o grande desafio, o grande estímulo que todos os órgãos ligados à pesquisa, as agências de fomento, o grande desafio que tem é estimular os grupos de pesquisa, porque, paradoxalmente, hoje se aprende a fazer pesquisa mais nos grupos de pesquisa do que nos cursos de pós-graduação. Quer dizer que, na sua visão, esse trabalho mais cooperativo entre os pesquisadores é muito mais profícuo. Exatamente. Aquela pesquisa que se fazia como voo autônomo do pesquisador, hoje já não é tão adequada como foi no passado. Mesmo porque os territórios de investigação se tornaram muito mais amplos e muito mais complexos. Então, esse trabalho colaborativo e coletivo dos grupos de pesquisa é um grande estímulo para o desenvolvimento de uma mentalidade de pesquisador. Ainda mais considerando as facilidades que os grupos encontram hoje, né, por meio de acesso rápido a longas distâncias, a portabilidade também, com os dispositivos móveis, né, tudo está muito favorável, né, esse trabalho colaborativo. Os pesquisadores, né? Veja, eu tenho um grupo de pesquisa que este ano está fazendo 10 anos. Eu tenho pesquisadores que são meus alunos de doutorado e tenho pesquisadores que foram meus orientandos de mestrado e doutorado e que hoje, como egressos, continuam no grupo de pesquisa e estão espalhados pelo país todo. Então, nós trabalhamos sempre em torno de uma pesquisa que é a minha própria pesquisa individual, e onde eles linkam as pesquisas deles, sabe? Então, a minha pesquisa atua como um grande guarda-chuva, onde as pesquisas dos demais pesquisadores vão se introduzindo e se somando. E se somando, porque o trabalho é eminentemente colaborativo. E é sobre isso que eu queria, infelizmente, terminar o nosso papo, porque o tempo é muito curto, sobre os seus projetos futuros. Queria que a senhora falasse um pouquinho dos projetos que a senhora tem pela frente ainda. Olha, evidentemente é continuar a trabalhar na pós-graduação.
orientando mestrando e doutorando. Porém, gostaria muito de incentivar as minhas atividades junto ao grupo de pesquisa e junto a essa forma de fazer pesquisa de modo colaborativo e coletivo. Eu acho que seria um outro passo para as atividades de pós-graduação, uma outra pós-graduação, uma outra forma de pensar como fazer pós-graduação. Seria um outro modelo, quem sabe? Outro modelo. Quer dizer, e foi a experiência do passado que me dá tanta esperança de acertar no momento presente através dos grupos de pesquisa. Então esse é um dos seus projetos futuros, desenvolver esse novo modelo. Esse é o meu projeto. É o seu projeto. É o meu projeto. Bom, professora, infelizmente o tempo é curto, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Conexão Universitária e espero conversar sobre projetos futuros, quem sabe aí mais para frente. Sem dúvida. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi muito agradável. Obrigada. Bom, então esse é o Conexão Universitária, então nós ficamos por aqui. Se você tiver uma dúvida, crítica, sugestão, manda para a gente. Nosso e-mail é cnu@cnu.org.br e até uma próxima edição.